Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o ano de 2022 com ninguém mais, ninguém menos do que Joanilton Rutz, VP de Serviço Marketing Logistics da Volvo. Uma honra ter você aqui conosco, Joan. Muito obrigado por aceitar o convite, por topar esse desafio. 2021 fechamos aí com chave de ouro com o Marcos Suleves, teu companheiro de empresa também. Foi um papo bem bacana. Foram 7 episódios agora em 2021, 2022, vamos ver se a gente consegue entregar bastante conteúdo aí para o nosso público também. E muito obrigado, seja muito bem-vindo e é contigo, apresente-se por gentileza. Não, primeiro, antes de me apresentar, na verdade eu quem agradeço o convite, fiquei bem feliz com o convite, porque está muito conectado com o meu propósito até de vida, de compartilhar um pouquinho da minha jornada, erros, acertos e de alguma maneira poder contribuir também, né, principalmente com os mais jovens, aqueles que estão começando a sua carreira. Eu gosto muito de fazer isso, você sabe também, né, que eu Sim. dou aula lá na Federal e também tem o Instituto NOM, que eu sou parceiro e costumo dar aula com eles lá, então é algo que eu gosto bastante. E também parabenizar, né, pela essa iniciativa, Lucas, muito legal. A gente estava conversando antes de começar aqui, né, tua história, como você chegou aqui. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo jovens como você aí tentando influenciar e fazer desse mundo um lugar um pouquinho melhor, né? Eu acho muito legal. Legal, obrigado. Eu agradeço as palavras e o reconhecimento, né? É bem isso que você falou. A gente precisa estar conectado com o nosso propósito de vida hoje, né? E entregar conteúdo de valor, não essas coisas rasas, né? Mas coisas que transformem carreiras e não adianta, né? Nada melhor do que aprender com quem já fez, né? Essa é uma coisa legal. Você estava comentando até que o Marcos esteve recentemente aqui. E o Marcos é uma das pessoas que eu troco bastante figurinha. De vez em quando ele vem lá para a gente conversar e aprender juntos, né? Trocar experiência. E eu costumo falar assim, né? Uma vez eu escutei, eu achei muito legal, né? Se você fosse escalar o Monte Everest, né? Quem que você chamaria, né, como mentor? Alguém que escreveu um livro e sabe só a teoria sobre aquilo? Ou alguém que já esteve lá e passou pelas dificuldades, né? Então, eu acho importante isso, né? Compartilhar e aprender com aqueles que já chegaram lá, com aqueles que subiram o Monte Everest, aqueles que já escalonaram, tiveram suas dificuldades, se prepararam, mas chegaram lá, né? Eu acho que é importante compartilhar essa jornada. Na prática, a teoria é outra, né? Exatamente. Então, tá bom, nos conta aí um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que foi toda essa tua carreira aí para chegar nesse cargo dentro da Volvo. Tem várias experiências internacionais aí, vamos compartilhar com o povo aí. A jornada é longa, né? Eu tava brincando que tô ficando velho. Quando você começa a olhar e pensar nesse histórico... Nas datas, né? Exatamente. Eu brincava com o Lucas antes aqui, quando você tem que começar a fazer conta de que ano você fez o quê, é sinal que você está ficando velho, né? Mas é verdade, né? Estou na Volvo agora fazem 14 anos, né? Uma empresa que realmente, para mim, existe um alinhamento de valores muito forte entre os meus valores pessoais e os valores que nós temos lá no Grupo Volvo. Então, isso é uma coisa que eu busco sempre, sabe? Onde quer que eu esteja, mas eu acho importante ter esse alinhamento de valores. Mas essa jornada começou bem antes da Volvo, né? Se a gente for lá no início... Eu sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, com muito orgulho, né? Uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, com 80 mil habitantes. E a minha história, desde cedo, eu entendi que se eu quisesse melhorar meu padrão de vida, eu teria que estudar, né? E na época não existia faculdade na minha cidade. Quando eu estava na véspera, no terceirão, né, meu pai quebrou tudo que tinha, o que não tinha. A gente não tinha muito, mas o que tinha ele perdeu, quebrou, e eu tive que começar a trabalhar muito, muito cedo, né? Então, consegui arranjar um emprego no Banco Itaú, quando tinha 17 anos, quando comecei a trabalhar, 16 para 17 anos. Isso em São Bento. Em São Bento do Sul. Eu trabalhava durante o dia, pegava um ônibus, porque não tinha faculdade na minha cidade, pegava um ônibus até Joinville, Santa Catarina, 2 horas de ônibus, estudava das 7 às 10h30, voltava, chegava à meia-noite e meia, 1 hora, e todo dia era a mesma rotina, né? Então, e aí eu vi através do estudo a oportunidade de me desenvolver. E aí eu fazia comércio exterior, administração comércio exterior em Joinville. E aí comecei a procurar emprego na área, saí do Banco Itaú, trabalhei em escritórios, São Bento do Sul, uma região moveleira, exportadora de imóveis, né? Então tinham vários agentes de exportação. E aí eu comecei a fazer essa transição para ir para a área de comércio exterior, que era uma área que eu gostava bastante, né? Eu sempre tive interesse em conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas.
e eu vi essa uma oportunidade de ter esse conhecimento. A grande verdade é que eu queria fazer educação física na faculdade, mas na época eu achei que não era um bom caminho para mim e acabei indo para comércio exterior. E aí comecei a trabalhar numa empresa de imóveis, onde eu assumi desde muito cedo a área de exportação e importação. Tive a oportunidade lá muito cedo de fazer minha primeira viagem internacional a trabalho, né? Eu fui para uma feira de imóveis nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada High Point, que coincidentemente depois, né, eu vou chegar lá depois, foi a cidade vizinha onde eu fui morar nos Estados Unidos pela Volvo, anos depois, então esse mundo é muito engraçado. E aí, nessa empresa de imóveis que eu trabalhava, eu comecei a fazer uma pós-graduação de logística em Joinville também, daí eu estudava, eu ia sexta-noite e sábado o dia inteiro. E um dia eu estava na aula de pós-graduação, veio o pessoal da Et Company, na época ainda usava quadro, giz, branco, vocês nem sabem o que é isso. Sabe sim. E eles escreveram lá, simplesmente quando a gente voltou do break, tinha lá que a Renault estava contratando pessoas, né, com conhecimentos na área de logística, numa idade, numa faixa etária que eles estavam buscando. E quando eu li aquele artigo, eu sempre tinha interesse, né, em ir para uma grande empresa, de preferência uma multinacional. E eu olhei aquele perfil, se encaixava muito com o meu perfil, né? É a minha oportunidade. Eu falei, eu vou arriscar. E aí me apliquei e acabei sendo chamado para a dinâmica. E quando cheguei na dinâmica, eu tive a certeza que eu não ia ser contratado, porque era muita gente. Cheguei na época, todo mundo engravatado. Eu falei, não o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E até hoje não sei muito bem como foi avançando, mas foi engraçado. Cheguei na entrevista final com o diretor. Na época eu estava participando, era um projeto, chamava Pódio, chamava Projeto de Distribuição Mercosul, que o projeto basicamente era clonar os sistemas da Renault na Europa e implementá-los aqui na América Latina. A Renault já tinha fábrica em Córdoba, né? Você trabalhou lá, sim, né? Sim. Então, a Renault já tinha lá, mas não tinha todos os sistemas implantados, e com a vinda da Renault para o Brasil, eles decidiram clonar os sistemas e implementar aqui. Então eu participei desse processo e eu estava na última entrevista, né, com essa história, eu acho muito engraçado, virou meio lenda lá na Renault. Era uma vaga para assistente de logística júnior, ou seja, não tinha nada, era o primeiro nível. Só perdia para o estagiário. Acho que até estagiário era mais importante que isso. E aí, na época eu sendo entrevistado, eu lembro bem o Alan Tissier, que hoje sou amigo pessoal. Deus. Se eu te falar que eu mandei mensagem pro Alan hoje... Você tá brincando? Se eu te mostrar meu LinkedIn aqui, hoje, hora da tarde. Eu falo que a gente ia ser legal fazer um bate-papo com o Alan junto. Olha aí, o motivo do meu contato foi exatamente esse. Vamos fazer o corte, vamos mandar para ele lá depois, para eu convidar ele para vir pro podcast. Pode fazer e podemos fazer uma dupla aí. Aí, ó. E aí o Alan... uma bagagem também, né? Bagagem, ele tinha uma pilha de CVs assim na mesa, na época, né, 20 e poucos anos atrás, CVs em papel. Meu CV, eu estava começando, meu CV tinha 5 páginas. E aí, o que é totalmente fora, né, incabível, né? E ele pegou meu CV, ele começava a pegar meu CV. Por que eu preciso saber o nome do teu pai? Riscava. Por que eu preciso saber onde você estudou o 2º grau? Riscava do CV. E aí eu falei, bom, já dancei, né? Já era. Eu falei, bom. Mas aí eu pensei e falei, cara, eu queria tanto essa oportunidade, como é que eu prolongo essa entrevista, eu aproveito esse momento o máximo possível, sabendo, eu falei, não, perdi já, né? Eu falei, mas deixa eu tentar aproveitar o máximo dessa oportunidade. E aí fui conversando e fazendo pergunta e tal. E a entrevista não era numa sala fechada, era sala aberta. O Ângelo Fígaro, que é o CIO hoje da Renault. Também vai vir aqui, o Stuck já indicou ele aqui já. O Ângelo também é amigo pessoal hoje, né? E ele estava bem atrás, a gente ri muito hoje ainda dessa história. Ele virou meio lenda essa minha entrevista. E aí foi indo. Mais de 1 hora e pouco de entrevista, 1 hora o Alan vira para mim e falou, cara, não sei exatamente porquê, mas eu gostei de você. Olha só. Se você me fizer as 3 perguntas certas, a vaga é tua. Agora, se você não fizer as perguntas certas, você está fora. Olha só. E aí eu falei, meu Deus, o que esse homem quer saber, né? Daí eu fiz uma pergunta sobre logística, sobre o fluxo logístico da Renault para cá e tal. Ele respondeu, ele gostava de desenhar, né? Toda vez que ele pega um papel, começava a desenhar, desenhou o fluxo. Do organograma, né? Tudo certinho e tal. Ele falou, mas não tem nada a ver com o que eu quero saber, né? Daí já gelei. Putz. Mas aí eu entendi um pouquinho o que ele estava buscando. Ele estava querendo saber se realmente eu estava sabendo
o que eu estava me aplicando, aquilo que eu estava buscando. E aí ele me explicou, eu fiz algumas perguntas do tipo como eu iria ser treinado para a função, para quem eu iria reportar, como seria a organização, né? Aonde seria a minha posição. E ele foi dando check. E aí no final ele falou, agora eu vi que você realmente está querendo saber aonde você está, não vai ser surpresa, né? Então, e esse alinhamento de valores, ele também estava preocupado, que é uma coisa que para mim também foi um aprendizado. Mas desde cedo, essa foi uma importante lição para mim, ainda hoje como gestor, que mais importante que ter as respostas certas é ter as perguntas corretas, né? Sim. E aí eu entrei na Renault, que na verdade eu considero que foi a minha grande escola, minha grande universidade, aprendi muito na Renault, né, e fui subindo de posições e tendo experiências internacionais, viajava para Córdoba quase que todo mês, passei 3 meses no início, né, passei 3 meses na França, morando na França para ser treinado. Legal. Essa outra história interessante que daí ele me colocou no Tecnocentro lá? Isso, na época era Guyancourt, pulou em Guyancourt. E aí foi outra coisa interessante que ele falou, eu contrato, mas você tem que aprender francês em 3 meses. Aí eu falei, então, pega essa no colo aí. Eu falei então vamos lá. E aí eu estudava francês todo dia, a Renault suportando, mas eu eu estudava francês das 8 às 12, de segunda a sexta. Era uma maratona. Uma imersão de francês, né? Eu terminei os 3 meses e me enviaram para mais 3 meses na França. E aí, lógico, eu acabei aprendendo francês meio que na marra, né? Não tem jeito. Não tem outra escolha. E aí fui tendo diversas experiências, praticamente todas elas em logística, em diferentes funções. Fiquei 2 anos e meio numa área também de Product Planning, que também foi uma parte importante para principalmente desenvolver o pensamento estratégico, visão do longo prazo, porque você está decidindo os produtos que você vai fabricar daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Então sempre essa visão de futuro. Mas a logística estava no sangue, e quando eu tive a oportunidade de voltar para a área da logística, eu voltei. E eu estava como responsável, quando eu saí da Renault, eu estava como responsável de toda a parte de transporte out para a América do Sul, né? Então, o que a gente produzia, a distribuição do outbound estava sobre a minha responsabilidade. E aí eu estava fazendo Isso, produto finalizado já? Produto finalizado. Né? Legal. Eu já tinha passado na parte do IN, já tinha passado na parte de planejamento de toda a produção, S&OP, né? Experiência e tal. E aí eu estava trabalhando na parte de transporte out, né? Na distribuição dos veículos acabados. Para o concessionário final já. Isso, olha que bacana. E a gente, tanto aqui para toda a rede de concessionários do Brasil e também os veículos de exportação, né? Que a gente fazia e exportava. Era Transmoreno na época já? Transmoreno. E na época ainda, quando a operadora logística era a Catlog, na verdade, que era do Grupo Volvo, que depois foi do Grupo Renault, depois foi vendida e depois foram vindo outros, né? Legal. E aí eu estava fazendo um MBA na FGV, em gestão de negócios internacionais, que sempre foi uma área que eu tive bastante interesse. E um dia, indo trabalhar na Renault, recebo uma ligação de um headhunter, né? Que eles haviam pego minhas informações na FGV, né? Se ele poderia falar comigo, que tinha uma vaga, que tinha o meu perfil. E aí eu agradeci e falei que eu não estava buscando, né? Porque eu realmente fazia pouco tempo que eu havia mudado de função na Renault, estava bem feliz. E aí eu brinquei com ele, falei, olha, só tem uma empresa que eu sairia da Renault hoje, né? Senão eu não tenho interesse. E aí ele falou, por curiosidade, qual que é essa empresa? Né? Eu falei, eu só saio da Renault para ir para a Volvo. E era a Volvo. E aí ele falou, olha, eu não posso abrir porque a vaga é confidencial, a empresa não permitiu que eu abrisse o nome da empresa, mas eu recomendo fortemente que você venha falar comigo. E aí, obviamente... Jogou no ar, né? Aí, obviamente, que a mensagem foi recebida com sucesso, né? E eu falei, mas você vai ter que... Para bom entendedor, né? E eu era bem Caxias ainda. Hoje não sou tanto, né? Mas eu era super Caxias. Eu falei, só que eu não vou sair no horário de trabalho para falar com você. Se quer me atender, vai ter que ser no sábado. Ele falou, não, eu te atendo no sábado. Vem falar comigo. Eu falei, então vamos lá. E aí... fui avançando no processo, consegui acabar entrando na Volvo, que era também um sonho que eu tinha, né? Principalmente por essa ligação de valores que muito bem posicionada no mercado. Posicionado, né? Volvo reconhecida, né? Principalmente aqui no Brasil como uma das melhores empresas para se trabalhar anos após ano.
Então isso me motivava bastante, acabei entrando na Volvo. Na época eu entrei como Material Manager, que era a função de gerente de materiais para a parte de pós-venda, né? Então todo o planejamento de materiais para os centros de distribuição da América Latina, mas também tem uma característica: a gente administra o estoque das concessionárias, então era bastante dinâmico e foi uma área que eu me apaixonei bastante. E aí fui tendo diferentes oportunidades. Até hoje eu refletia com uma pessoa da Volvo, falou: pô, João, mas você vai ficar com a gente mais um ano? Eu falei: não, fica tranquilo que eu tô super feliz. Porque até uma exceção dentro da Volvo, eu mudei muito, né? Eu sempre estava tendo uma oportunidade e sempre abraçando a causa, sempre, né? Abraçando. Só que uma das reflexões que eu fazia hoje com essa pessoa, até eu falei: eu acho que mudei em alguns momentos muito rápido, não consegui, né, capitalizar todo o aprendizado e nem dar tudo aquilo que eu podia para determinada função, mas no momento as oportunidades foram aparecendo, eu fui abraçando, né? E aí, em um determinado momento, eu assumi, como eu estava comentando, a direção de logística da fábrica, né? Então eu entrei na Volvo para a logística de pós-venda e depois de um certo tempo acabei assumindo a direção de logística da industrial, da manufatura da Volvo. Lá também fiquei por 2 anos e alguns meses, quando eu tive a oportunidade de assumir, voltar para a área de logística de pós-venda. Mas esse movimento na logística industrial eu até comentava contigo antes, foi um movimento bastante interessante, onde eu aprofundei bastante meus conhecimentos sobre Lean Manufacturing, né? Através de contatos com o professor Pablo da Federal, a gente acabou criando uma conexão bem legal. A partir daí comecei a dar aula também, na época, antigamente na PUC, hoje dou aula na Federal. Daí voltei para a área de logística de pós-venda, assumindo toda a região a parte de operações da América do Sul. E fui, na época, a organização da Volvo, eu reportava para um chefe nos Estados Unidos, né? Então, reportava para um VP nos Estados Unidos. E esse VP me convidou para ir para os Estados Unidos, justamente porque eu trouxe, quando eu vim da manufatura, eu trouxe o conceito do Lean Manufacturing, ajudei a desenvolver dentro da área de serviços, né? Legal. Que não era forte na Volvo naquele momento, e isso acabou ecoando bastante na organização, e principalmente nos Estados Unidos eles eram bem atrasados nessa parte de Lean Manufacturing, né? O VPS, o nosso jeito, né, o Volvo Production System, que é o jeito Volvo de fazer o Lean Manufacturing, foi criado na Volvo, então tem muita gente com muito conhecimento sobre essa área na Volvo. O berço dessa área, então, o Brasil é referência para o mercado. O Brasil é referência para o mercado global dentro da Volvo hoje. Nós somos VPS, nós somos referência global. Isso faz com que tem várias pessoas, se a gente olhar hoje no Grupo Volvo, nessa área, várias pessoas nos Estados Unidos e fora na Europa também, fora dos Estados Unidos também, muita gente que criou oportunidades de carreira internacional através de conhecimentos na parte de Lean Manufacturing. Olha que interessante. Foi algo que você viu essa necessidade, trouxe da tua bagagem. Trouxe a bagagem. Na época foi super interessante, que daí quando eu voltei, eu estava participando de um treinamento global na Volvo, né, sobre liderança Lean, e a gente tinha a oportunidade de visitar vários dos sites mundialmente. E o módulo final era no Japão, onde você apresentava, não um projeto, eu não gosto de chamar de projeto, mas qual que era a tua ideia, porque todo o treinamento na época era você tinha que aplicar, né, na tua área e levar o que você estava aplicando. Então, e aí você mostrava para o sensei lá no Japão, para ele criticar o teu projeto, a tua implementação. Então foi um projeto super interessante. Quando eu tive a oportunidade de voltar, eu meio que readaptei aquilo que eu estava fazendo. Falei: não, vou aplicar isso na área de serviços, né? E foi super interessante. Aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, então, para começar essa jornada lá. E aí lá eu assumi, na época eram 8 centros de distribuição. Ou seja, era uma rede logística bem robusta, né? Mas era só operação, né? E aí era a operação era México, Estados Unidos e Canadá, que eu tinha a responsabilidade lá. E aí esse VP, que era um belga, por problemas familiares, teve que voltar para a Europa, para a Bélgica, né? E aí ele falou: Jô, eu vou apontar você como potencial sucessor para a minha vaga. E aí na Volvo, não 100%, mas quase que 100%, independente da vaga, abre-se um processo, né? Então tem um processo seletivo, eu acabei me aplicando para a vaga e acabei assumindo
essa posição então, de VP. É a mesma função que eu tenho hoje, só que para a região Norte-América, né? Que era Canadá, México e Estados Unidos, onde daí cobria todo o end-to-end, né? Dos fornecedores até a gestão do estoque das concessionárias para os Estados Unidos. Então, minha vida virou uma loucura. E aí, eu acho que para contar um pouquinho da história... Isso em que ano? Isso foi eu fui para lá fim de 2015. Não é recente. Bem recente. Né? Então, a minha filha, eu sou casado, né, com a Vivian, tenho uma filhinha de 5 anos, a Giovana. A Giovana nasceu lá. Né? Que legal. E aí, acho que fica já uma primeira mensagem, né, porque eu foquei muito, né, em determinados momentos, no pilar profissional. E aí, quando eu assumi essa função, eu estava com uma filha recém-nascida, com menos de 1 ano, eu estava com praticamente 6 meses quando eu assumi essa função lá nos Estados Unidos, morando fora, sem suporte de família. Eu viajava toda semana, e aí a Volvo estava passando por uma reestruturação, uma vez por mês eu tinha que ir para a Suécia, viajando fim de semana e tal. Aí chegou um determinado momento, fim do ano, minha esposa fala: Jô, você quer ficar aqui? Pode ficar, eu estou voltando para o Brasil, porque se é para morar sozinho, vou ficar perto da minha família. Eu tenho suporte de família, e aí você faz a ponta aérea quando você achar que deve. Eu falei: não, calma aí, vamos conversar. E eu brinco que foi uma das decisões mais difíceis, mais fáceis que eu já tomei na vida, né? Fiquei até meio sem palavras aqui, pressionou contra a parede, é isso, né? Mas a cereja do bolo não foi essa, né? Acho que é legal compartilhar, até para os mais jovens. Às vezes a gente foca muito em pilares, acho que o segredo da vida é esse equilíbrio. E aí isso foi em dezembro, aí ela falou comigo, eu falei: calma, a gente vai dar um jeito, só que não é voltar assim, né? Então tinha um contrato, falei, as coisas têm que se encaixar. Mas eu falei: prometo conversar com... Na época eu já estava reportando para uma pessoa na Suécia. E aí, só que em janeiro, eu estava em Memphis, eu lembro até hoje, eu estava em Memphis, onde é o nosso centro de distribuição maior lá nos Estados Unidos, tem 100 mil metros quadrados. E eu estava na hora do almoço, minha mãe me liga que meu pai tinha tido um AVC. Né? E aí ela falou: os médicos pediram para a família vir porque ele está entrando em cirurgia de emergência e a chance é pequena que ele saia. Né? Então, aí eu consegui vir 2 dias depois, por causa da nevasca, estava um período de bastante neve nos Estados Unidos, não tinha voo e tal. Consegui vir 2 dias depois, trouxe a minha família, minha esposa e minha filha. E aí eu fico 4 meses aqui, ele ficou na UTI nesse processo e tal. E 2 dias que parecem 2 anos, né? 2 anos nessa época, né? Mas aí eu consegui pegar ele no hospital e ia visitá-lo todo dia nesse período. Só que chegou um ponto, meu chefe da Suécia falou: cara, você tem que voltar, né? 4 semanas aí eu estava trabalhando daqui, mas... O home office para você, então, já não é de agora. Já faz tempo que tá embutido aí. Mas ele falou: eu entendo, né, a dificuldade, mas preciso que você volte. Eu falei: não, então, tudo bem. Eu falei para minha esposa, ela já não estava feliz lá, né? Falei: fique aqui, porque você fica com a tua irmã, ela te dá um suporte. Eu vou lá, vejo como as coisas vão ficar, e aí depois eu volto a buscar vocês até que as coisas se encaixem. Né? Na semana que eu volto, numa sexta-feira à noite, eu recebo uma ligação do meu irmão mais velho, eram umas 10h30 da noite. Quando eu recebo ligação do meu irmão mais velho, 10h30 da noite, eu já sabia o que tinha acontecido, né? Meu pai havia falecido, e aí eles perguntavam para mim, né: Jô, o que você quer fazer? Né? Com a maior sorte, eu chegaria final de domingo na cidade onde meu pai seria enterrado, e estava todo mundo muito cansado, aquele desgaste e tal. Eu falei: não, façam o que vocês tenham que fazer, e eu acompanho aqui do jeito que der, né? E aí eu comento e gosto de contar essa história, né? Porque são escolhas que a gente tem que fazer na vida e tomar cuidado para não desequilibrar os diferentes pilares que nós temos, né? E aí eu falo que foi a coisa mais difícil, né, que eu já fiz na vida, acompanhar o velório do meu pai por uma câmera de celular, né? E com isso, minha esposa estava aqui, ela foi no velório, ela falou: Jô, eu não consigo nem imaginar passar por isso que você falou, para mim não dá mais. Quer ficar, fica, eu estou voltando. Eu falei: não, ok. E aí isso foi começo de março. Aí eu tinha logo uma viagem para a Suécia. Eu fui para a Suécia e falei com o meu chefe na época. Ele falou: não, coincidentemente, como as coisas às vezes acabam se encaixando, eu tinha uma pessoa no Japão, um expatriado, um americano, que estava cuidando da região do Japão, voltando para os Estados Unidos, e coincidentemente tinha uma função global de Lean que eles não encontravam ninguém. Ele falou: então faz o seguinte, você topa pegar essa função Lean global por um tempo?
eu sei que não vai ser por muito tempo, mas ao menos você volta do Brasil, você vai ter que viajar, mas ao menos tua família está lá, e aí esse americano me substituiu, fiquei fazendo, eu trouxe minha família para o Brasil de volta e assumi essa função global. Fiquei suportando a operação dos Estados Unidos por mais 6 meses, eu fazia ponta aérea em Brasil. 6 meses intensos, mas pelo menos com uma garantia de que voltaria. Eu voltaria e tal, e aí eu consegui, as coisas foram se acalmando do ponto de vista pessoal. E aí tem uma nova reestruturação global e tal, muda o meu chefe na Suécia, e vem uma nova chefe, né, que é a pessoa até que eu reporto hoje, ela fala, Jô, eu quero que você venha para a Suécia. Eu tinha acabado, eu falei, não dá. Eu falei, não dá para mim. Ela falou, não, pensa bem, pensa até março. Isso era, sei lá, novembro. Eu falei, Cristina, não dá. Eu acabei de voltar, mudei minha família, voltei dos Estados Unidos porque minha família queria voltar, essa função tem que viajar muito. Não dá. Ela falou, não, pensa. Eu falei, não dá. Porque ela falou, eu quero essa função aqui na Suécia. Eu falei, não, até faz sentido ter essa função na Suécia, mas daí não é para mim. Aí eu estava quase prestes, eu tinha passado num processo, como eu comentei na Volvo, a gente abre, os processos são abertos. Eu falei, pô... Se tem um candidato fortemente mapeado, né? Exatamente. E aí, na Volvo aqui do Brasil, não tinham posições abertas naquele momento. Eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? E aí, comecei a procurar e tinha uma função de diretor de logística na Austrália. Eu falei, putz, é meu sonho, né? Eu sempre quis morar na Austrália e diretor de logística na fábrica lá, não precisa viajar muito. Então, falei para minha esposa, convenci ela, falei, olha, é uma função fora do Brasil, mas eu não vou viajar tanto, então se topa. E ela falou, topa. Só que quando eu estava prestes a assinar o contrato, já tinha recebido job offer e tal, apareceu uma oportunidade aqui para assumir toda a parte de remanufatura aqui no Brasil, né? Aí me jogaram na mesa e aí eu conversei com o gestor lá da Austrália, falou, cara, fique no Brasil, é o momento de você ficar no Brasil. E aí eu assumi essa função de responsabilidade da remanufatura aqui no Brasil, e foi uma outra experiência bacana, porque é como se fosse dono de um negócio dentro da Volvo. É o mesmo espírito que a gente estava conversando, você tem que correr, bater o escanteio, correr cabecear. Sim, e essa dinâmica foi muito legal. Só que logo, 2 meses depois que eu assumi essa remanufatura, abriu a posição que eu estou hoje. E aí, de novo, né, eu estava na Suécia, numa face-to-face lá, o gestor que eu respondia na época falou, vai abrir a vaga lá da SML, que era exatamente a vaga que eu tinha nos Estados Unidos, só que no Brasil, para América Latina, né? Ele falou, eu sei que você quer. Eu falei, não, mas eu acabei de assumir e tal. Aí ele foi super gente boa, ele falou, não, pode se aplicar, você tem meu suporte. Olha aí eu acabei me aplicando. Sejamos sinceros, raríssimo, né? Raríssimo, então, e é isso que eu falo sempre. Sobre os valores, né? Da Volvo. Conecta então, com pessoas, né, João? E aí, só que olha como as coisas funcionam. Daí eu acabei assumindo essa função da SML, mas o negócio de remanufatura, toda a parte de distribuição, ela é feita através de SML, ou seja, da minha área que eu cuido. E aí eu fiz uma proposta, né, eu junto com uma pessoa que é responsável pela área de powertrain, eu fiz uma proposta para a organização global de um setup um pouco diferente do que todas as outras regiões tinham, onde eu assumiria essa nova função, mas continuaria olhando o negócio de remanufatura. E no início eles, não, veja bem e tal, mas aí a gente conseguiu convencer a organização, então hoje eu cuido da minha área de SML, mas também olho a parte de toda a economia circular, né, que vai ganhar cada vez mais importância no Grupo Volvo. Então isso fazem 2 anos e 2 meses, um pouquinho da minha história aí. Que tá nessa jornada aí. Nessa jornada. É bem admirável, porque, igual você comentou, né, não é instabilidade, né, mas essa... De repente tua carreira tá voando, mas infelizmente a tua família vem passando por um período de dificuldade, tanto com a tua esposa, porque a gente sabe, né? Isso que você falou. Chega um momento que eu sou muito apaixonado por futebol, né? Sou palmeirense, e aí o técnico do Palmeiras, né? Na final da Libertadores, quando o Palmeiras ganhou, ele falou: eu sou o melhor técnico. Hoje da América do Sul eu sou o melhor técnico. Mas eu sou o pior pai, eu sou o pior marido, porque eu trabalho, eu cuido. Então, encontrar esse equilíbrio, eu acredito que não seja só o seu desafio, né? É de todos nós, né? Que estamos nesse mercado profissional, acredito que é algo que nós temos que nos atentar muito, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? E o que eu aprendi muito nessa jornada, né, é realmente a importância da jornada, né? Eu nunca coloquei
o pessoal fala comigo sobre plano de carreira e tal. Eu nunca acreditei muito naquele plano, vou estar aqui 2 anos, depois 3 anos lá. Até porque no ritmo que está, né, no mundo que a gente está vivendo, onde a gente nem sabe como as organizações vão estar desenhadas, eu acredito muito que a hierarquia vai ganhar cada vez menos importância, né? Organograma é feito para funcionar no exército, não para funcionar não vai funcionar nesse modelo que a gente conhece hoje, para as empresas sobreviverem, né, com a velocidade da mudança, né? Então eu nunca acreditei muito nessa questão de posições, título, então não foi algo que eu busquei. Eu buscava sempre estar aprendendo, entregando muito mais do que era pedido, né? E se conectando com as pessoas. E as oportunidades iam aparecendo. Lógico que você tem que ter uma direção, né? Não estou dizendo que você não tem que ter um norte, mas aí como você vai chegar no seu norte, fala o Carreira Waze, nós temos que colocar o norte, né? Lá, mas assim, existem diferentes possibilidades, porque quando você foca muito numa determinada posição, o que acontece? De repente tem N oportunidades passando aqui, mas você está tão focado naquela posição que você deixa passar uma série de outras oportunidades que talvez fossem interessantes, assim como foi o caso da Remanufatura que eu comentei, que foi uma baita oportunidade, conheci pessoas, conheci um negócio super interessante, com um potencial enorme, me conectei com pessoas diferentes, conheci pessoas diferentes, conheci um negócio diferente e me proporcionou abrir outras oportunidades. Outras janelas, né? É bem interessante isso que você comentou com relação ao cargo, né? Que nunca se importou muito com isso. Acredito que hoje as posições hierárquicas dentro de uma empresa não é quantas pessoas estão dispostas a servir, no teu caso, você como VP, mas sim quantas pessoas você está disposto a servir, né? Então, o teu poder de influência pela tua força de vontade, esse teu interesse em correr atrás, sei lá, do interior de Santa Catarina, vir para uma cidade um pouco maior, Joinville, 4 anos estudando aí, nessa trajetória de pegar um ônibus 2 horas todos os dias, né? Que quantas e quantas fatalidades, infelizmente, a gente já viu, né? É um risco que você corre. Então, essa questão do cargo hoje eu vejo, sim, ele é importante, é uma forma de reconhecimento, mas não quantas pessoas estão ali para te servir, mas quantas pessoas você pode servir dentro da tua corporação, né? A gente sempre fala da pirâmide invertida, no caso, né? Exato. Eu que estou lá para servir eles, né? Eu tenho que ser o cara que está tirando Desbloqueio, as pedras, né? tirando as pedras do meio sim. do caminho para eles poderem avançar mais rápido, né? Legal. Então eu acredito muito nessa questão da pirâmide invertida, né? Na verdade, eu que estou para servi-los, né? Um pouco por aí. E né? estamos, né? Estamos ali porque nós não somos, né? Então a gente está ali servindo e tudo tem um ciclo, então a gente aproveitar essa jornada da melhor forma possível, né? Isso é uma coisa legal que você fala, que o pessoal fala assim, eu amo trabalhar na Volvo e realmente gosto muito de uma empresa que tem os valores, mas eu sempre falo assim, eu não sou Volvo, né? Eu não sou Volvo, eu não nasci Volvo e não vou morrer Volvo. Eu estou na Volvo. E enquanto eu estiver na Volvo, eu vou dar o meu melhor, né? Mas eu não sou o meu cargo, eu não sou a empresa, né? Eu estou, como você falou, né? Tudo tem um ciclo e tem data e hora para acabar. Pode demorar mais ou menos, mas a única certeza é que isso tem um fim, né? Então, se apegar a isso, para mim, é uma coisa que nunca teve importância, né? Legal. Esse desapego, assim, né? É interessante, é bacana mesmo. Eu sempre estava mais preocupado com o desafio, se eu ia aprender, se eu ia me conectar com pessoas novas, com culturas novas, que é algo que eu sempre... Vamos entrar nessa questão da cultura já contou um pouquinho para nós aí. E você comentou, né, a questão de, atualmente, você também dá aulas em universidades, eu acompanho o teu trabalho aí já faz mais ou menos uns 3 ou 4 meses, né? Sempre vejo você muito... ativo nas redes sociais ali, uma pessoa bem influente no teu meio. Como que você entende até o que você deixa de mensagem, né, para os nossos ouvintes? Aí sempre tem aquela pessoa que tem uma vergonha de fazer uma publicação no LinkedIn ali. Como que você entende essa importância dessa exposição hoje, tanto digital quanto acadêmica, ser esse profissional bifurcado que a gente diz, né, trifurcado aí, porque... para expandir, né, tanto a mentalidade, networking, o que você entende como sendo relevante nisso daí hoje? Primeiro, assim, uma das características, das competências que eu acho importante da liderança nesse mundo exponencial é a questão do líder conector, né? Ou seja, você conectar as pessoas, conectar as empresas, diferentes empresas, estar conectado com esse mundo exterior, com as mudanças que estão acontecendo.
E eu acho que isso, não que eu acho que a pandemia tenha sido bom de jeito nenhum, né? Todos sabemos do impacto, mas se tem alguma coisa de boa que eu acho que a pandemia trouxe, é justamente a gente poder se conectar com pessoas que até então a gente imaginava que seriam, né, intangíveis, né? Aquela coisa que tá o ídolo lá. Então, eu sou prova disso, tá? Com todo o respeito aqui, mas se alguém me falasse, não precisa nem voltar no início da pandemia, mas há 3 meses atrás que eu estaria com você na mesa aqui, eu falo, cara, você tá ficando louco. Quando que eu vou conseguir chegar num cara desse? E aí, quando eu comecei a ir abrindo os caminhos ali, descobrindo, cara, vocês são pessoas. É bem legal isso que você está trazendo, e a gente viveu isso ano passado, muito forte lá em SML. Hoje eu posso chamar de amigo Sandro Magaldi, posso chamar de amigo Salibão, o Salib Neto, né, que é uma das referências. Eu brinco, Salibão, né? Eu tenho o WhatsApp, troco mensagem com eles, e esse tempo fiquei super orgulhoso. O Salib tinha uma apresentação em uma empresa, e ele tinha uma questão que ele falou, pô, eu sei que você tem experiência nisso, você pode me ajudar aqui? Como é que funcionaria isso? Sem entrar, lógico, não era algo que eu estaria compartilhando nada bom, mas sim sobre o meu conhecimento, sobre a minha visão. Ele falou, o que você acha que eu posso ir? Eu falei, pô, Salib perguntando para mim, né? E por que isso é? Justamente por essas conexões, né? Então, independente do canal, eu acho importante você estar conectado. Como é que eu trabalho muito hoje a questão do meu desenvolvimento, né? Eu brinco que até o Rodrigo Acras, você deve conhecer também, né? Rodrigo Acras... VP da Acker de Supply Chain também, é um cara que eu admiro bastante. Ele não conheço, mas vamos conhecer então. Vamos atrás. Vai atrás, que é outro cara que é fantástico. Eu recomendo fortemente um bate-papo com ele, que eu aprendo muito com Acras também. E a gente fala que a gente aplica o método Agile também para o nosso desenvolvimento. Então, eu vejo qual é a competência, o assunto que eu quero me aprofundar, e aí, parecido com o que você fez, Lucas, ou quem são as referências nesse assunto, né? Então, em determinado momento, eu cheguei a contactar o Sandro Magaldi, o Salib Neto, e aí fiz treinamentos com eles, a gente participou de workshops, convidei eles para também fazerem bate-papos com a gente lá na Volvo. Então, essa interação eu acho super, super importante pela exposição, né? Então você tem que estar conectado. Trouxemos outro camarada que é uma referência, talvez seja muito novo, não sei se vai lembrar, mas André Heller, da seleção de vôlei, geração que mais lembro sim. Ganhou, né, reconhecidamente mundialmente nos esportes coletivos, aquela seleção do Bernardinho. O André fazia parte disso, e ele conta a sua trajetória também, consegui me conectar através de trocando mensagens. A gente participou de um treinamento junto, e aí a gente foi conversando, e posso dizer também que criamos uma proximidade. E é isso, você fala, pô, você imagina aquelas pessoas, e no fim são pessoas como a gente, né? Então eu sempre falo assim, acho que é importante buscar essas conexões, buscar se expor, para compartilhar, aprender, né? A gente está vivendo num mundo onde as coisas estão mudando muito, muito rápido. Então o aprendizado contínuo e constante vai ser, para quem quiser continuar no jogo, vai ter que ser até o fim dos tempos. Não dá para parar, né? Não vai dar para parar. E aí você tem que buscar diferentes modalidades de aprendizados, né? Através de uma faculdade, de um curso de pós-graduação, uma especialização. Também acho que as faculdades vão ter que se reinventar, né? Então, se pensar em cursos de 5, 6 anos... O ensino não acompanhou a tecnologia. Hoje não faz mais sentido, né? Cursos muito longos, chega no final, metade do que você aprendeu já está obsoleto. Então, tudo isso... Mas tem exemplos legais, o próprio Pablo lá na Federal está se reinventando e está muito atualizado. Fazendo então, um trabalho bem bacana, né? Muito legal. Mas a importância de você estar conectado e estar aprendendo. Então, quando eu venho aqui compartilhar, por exemplo, com vocês, na verdade eu também estou aprendendo com vocês, escutei tua história, achei fantástico. Então, essa troca, para mim, é fundamental, né? E esse aprendizado, tem se falado muito do grow mindset, né? O aprendizado, a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade de estar sempre buscando aprender. Não é que você não sabe ainda. Se você quiser, tem maneiras de você aprender. Basta você ir atrás. Né? Acredito que nunca esteve tão fácil aprender, né? Então, e até quando se falou, né, você mencionou, eu dou aula na Federal, eu brinco que eu sou um compartilhador na Federal, eu não sou professor, né? Porque hoje, como é que eu vejo? Ninguém ensina mais nada para ninguém. Se você quiser, tem tudo disponível. Você dá um Google lá, o que você quiser, tem informação disponível, né? Eu brinco que o desafio, sei lá, quando eu estava começando, eu comecei a trabalhar, não tinha nem internet, né? Então, o desafio na época que eu comecei era ter a informação, né? Eu sou da época que vinha o vendedor Barça, né, na porta da casa, aquelas enciclopédias, vender. Era aquilo que a gente tinha acesso à informação.
Hoje o desafio é o contrário, é o excesso de informação e você filtrar, né? Fontes confiáveis, né? Para você buscar. Mas, então, essa conexão, você está exposto, é fundamental. E aí eu gosto de olhar também, por exemplo, a minha história, as duas grandes oportunidades que eu tive na vida de entrar na Renault e entrar na Volvo, foi porque eu estava fazendo um curso de pós-graduação, especialização, e a segunda eu estava na GV fazendo um curso de MBA. Então, pelo esse contato, pelo networking... Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, é fundamental na minha cabeça você estar buscando desenvolver e se conectar, seja através da rede social, seja através de cursos, de treinamentos, de imersões. Hoje existem N possibilidades, né, Lucas? E isso que você comentou dessa questão de ir atrás, né, de demonstrar, agregar, desenvolver o teu repertório a ponto de que você seja não só interesseiro, mas que você seja interessante para as pessoas também, né? Então, aqui é o que eu falo para todos os meus convidados do podcast. Eu quero que vocês venham aqui para eu aprender muito, mas eu quero que vocês saiam daqui também com alguma coisa que eu possa ter agregado com vocês. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou conhecer histórias, eu vou ler livros sobre, igual você comentou, né? Sobre esse Growth Mindset, que é algo que eu estudo muito. Então, é sobre gestão, é sobre empreendedorismo, é tudo aquilo que faz parte do meu dia a dia, que para vocês possa ser, talvez agora essa minha geração aí, né, a gente tá vindo com eu tô no meio termo, digamos assim, né, mas com essa tecnologia vindo no sangue, né, então essa facilidade de tudo muito touch, tudo muito tátil, então muitas vezes a gente contribui, não, você pode ir uma estratégia de marketing digital assim que funciona, assim que não funciona. Então é essa troca de figurinhas mesmo, né? A gente se demonstrar não só interessados, mas interessantes também. Né? Eu acho que essa diversidade é fundamental, essencial, sabe, né? Lucas? A gente tem se falado muito da importância da diversidade e inclusão, né? Porque eu sempre falo, né? Se eu tiver na minha equipe pessoas que pensem iguais a mim, cara, eu não preciso, porque as respostas vão ser basicamente as mesmas. Justamente o que nós precisamos é quanto mais uma equipe mais diversa possível, para que tenham ideias, visões diferentes e a gente tenha um ambiente também que aí possibilite o conflito, né, positivo, que a gente possa ter essa troca de ideias. Eu sempre falo, a gente diverge para depois convergir. Né? E a partir dali todo mundo sabe a direção que tem que ir. Mas essa diversidade, para mim, é fundamental. A diversidade de idade, de gênero, de pensamento, de cultura, seja N possibilidades de diversidade que a gente pode discutir aqui, mas ela é fundamental e vai ser fundamental para as equipes de alto desempenho a partir de agora. E as empresas que quiserem sobreviver nesse mundo exponencial vão ter que estar muito atentas a isso também. Show de bola. O Rodrigo Padilha, né, teu companheiro também de Volvo, ele comentou comigo aqui no nosso episódio, né, que ele é mentor de uma startup, onde o cara chegou para ele lá, o CEO da startup, e falou: Rodrigo, me ajuda aqui. Uma indústria de fármacos, se eu não me engano. E aí era algo extraído lá da Amazônia. O Rodrigo falou: cara, mas eu não conheço nada disso, o que você quer minha opinião? Exatamente. Se eu quisesse a opinião do meio, eu me escutava, né? Então essa visão de fora, muitas vezes, que pode resolver um grande problema com um simples mover de pontos ali dentro da organização. Né? Eu acho que essa visão, né, o Rodrigo parceiro, a gente é parceiro também nessa ele é muito fera. Ele é fera. Tá envolvido também? Então sabe do que eu tô falando, né? Eu sei que eu também participo dessa startup que também tem mentores de tudo que você pode imaginar lá, é muito legal. Mas, de novo, voltado com aquela questão, não é de dar resposta, né? Porque você precisa de especialistas para dar essa resposta, né? Mas a gente, com uma visão de fora, às vezes chega e faz uma pergunta, né? Que quem às vezes está lá dentro não havia pensado. Então, o poder de fazer as perguntas, que é outra competência fundamental para a gestão moderna, é justamente fazer as perguntas transformadoras, né? Quais são as perguntas transformadoras que a gente tem que se fazer, inclusive olhando o nosso modelo de negócio, né? A gente tem a certeza na Volvo que o nosso modelo de negócio não vai ser exatamente o mesmo do que a gente tem hoje, né? E todas as empresas deveriam estar se questionando isso também. Então, o poder de você, de repente, trazer alguém de fora que te ajudar a construir que tipo de perguntas, né, a gente está fazendo. Legal, interessante. E voltando agora para a questão dos teus intercâmbios aí, né, das tuas expatriações,
O que você trouxe de fora dessa cultura de gestão, tanto norte-americana quanto europeia? O que você viu que funcionava muito bem lá, que você conseguiu trazer para cá da mesma forma que você levou o VPS para lá? O que teve nessa transversalidade toda aí que você conseguiu impactar positivamente na tua equipe? Eu acho que da minha experiência dos Estados Unidos, assim, uma coisa que é muito forte lá, né, cara, que na minha volta eu fiz questão da gente reforçar ainda mais, e o Padilha bate muito, né, até porque ele é responsável pela essa parte de cliente lá na Volvo, é essa visão de serviço, né, tem se falado muito da tal da servitização, né, que eu acho que ainda a gente está um pouco atrasado aqui no Brasil, mas essa visão de serviço do cliente lá nos Estados Unidos, a facilidade que as coisas acontecem, é realmente algo que eu tentei incorporar e na minha volta reforçar muito essa questão de trazer de verdade, né, o cliente para centro da organização e estar se perguntando que tipo de problema nós estamos resolvendo do cliente. Então, dos Estados Unidos, acho que isso ficou bem forte, mas também tem muita coisa que eu via lá e falava, não, isso aqui eu tenho que desaprender, né? Então, essa experiência fora, o que eu acho que é legal, nos mostra que não existe uma receita de bolo, né? Que o que funcionava, por exemplo, nessa jornada ali, quando eu fui daqui para lá, eu errei muito, né? Porque eu fui com o mesmo modelinho mental que eu tinha daqui e achando que as pessoas, que a própria cultura do país lá, funcionaria igual, né? Então, o desaprender é algo que essa experiência de morar fora, né? É muito legal, porque tudo aquilo que você tinha como referência deixa de existir. Desde do lado pessoal, né, desde você abrir uma conta no banco, como é que funciona o sistema de saúde. Então você tem que reaprender tudo e para reaprender você vai ter que desaprender como funcionava aqui. Isso vale na parte profissional também, né? Dei muitas cabeçadas pequenos vícios lá nos Estados Unidos que eu achava que o mesmo jeito que eu tinha funcionado aqui iria funcionar lá. E a cultura dos Estados Unidos, eu brincava até que a cultura eu fazia uma analogia eles é muito de apagar incêndio, né? O filme do Super-Homem, né? Para salvar a mocinha bonita, destrói a cidade, né? Então salva a mocinha bonita, mas fica um rastro de destruição. Devastador. Então, você aprender com aquilo que funciona, mas aprender com aquilo que também você, de acordo com o teu filtro, né? Porque eu acho importante sempre filtrar isso, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E outra coisa importante quando você tem essa experiência, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito na gestão, a importância de você escutar as pessoas, né? Escutar, tentar compreender a realidade deles, que tipo de problemas eles têm, porque às vezes você chega aquele teu modelinho mental e que funcionou, mas você não está ajudando as pessoas, não está escutando elas de verdade, tentar entender a realidade. Isso eu acho que eu aprendi bastante também na minha volta, eu mudei muito o meu estilo de gestão, no sentido de escutar as pessoas de verdade, fazer mais perguntas, reforçar ainda mais essa questão das perguntas, né? Construir juntos, né? Outra coisa bem forte que eu trouxe é a questão de co-criar, né? Então, o líder não pode ser mais aquele cara que tem todas as respostas, mas, pô, vamos juntos, eu não sei, mas vamos junto. Volta naquilo que você falou, não precisaria do time, né? Entendeu? Então, acho que esses foram alguns aspectos importantes. Outra coisa que funciona, que é muito legal, né, quando você tem uma experiência fora, também você valoriza as coisas boas que a gente tem aqui, né? Porque a gente costuma ser muito crítico do país, do Brasil, e sei que nós temos vários problemas, né, como sociedade, mas tem muita coisa legal e eu acho que a gente valoriza pouco o nosso país, as coisas boas que nós temos. E quando você passa um tempo fora, você começa a ver esses pontos legais com mais clareza também, né? E aí você reforça isso na tua volta, você reforça esses pontos, ajuda a construir de alguma maneira, né? Então é um dos pontos que eu também gosto de estar aqui fazendo o que a gente está fazendo hoje, compartilhando, para reforçar alguns pontos. É por isso que eu dou aula também, né? Porque eu acredito muito nessa juventude como você, Lucas, nesse poder que a gente tem de transformar a sociedade, né? Então são as pessoas, se a gente for ficar esperando governo, políticos, essa transformação não vai vir, né? Essa transformação tem que vir da gente, de nós, né? Empresas hoje estão transformando a sociedade, pessoas estão transformando a sociedade. Eu acredito muito nisso. Então, a gente compartilhar essa jornada e chamar essa responsabilidade
para a gente, sabe, esquecer um pouquinho, focar realmente naquilo que a gente consegue influenciar e fazer esse país um lugar melhor. Isso que você comentou, não vou entrar no âmbito bandeira política aqui, até porque não é o propósito do podcast, né? Mas é uma coisa que eu bato muito nas minhas redes sociais aqui, que é a seguinte. Isso daqui, ele é o nosso melhor amigo, mas ele também pode ser o nosso melhor inimigo. A partir do momento que você passa o dia fazendo críticas, falando ou bandeira A ou bandeira B, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, de forma agressiva, você está deixando de cuidar da tua vida e você está cuidando da vida dos outros. E aí, como é que você quer uma transformação numa sociedade se você não é capaz de transformar a si mesmo? O cara que pede uma transformação é o cara que trai a esposa, o cara que fica o dia inteiro trabalhando e aí chega no final do dia, sai do trabalho, vai pro bar e esquece que tem filho em casa. Então, como é que você quer cobrar uma transformação social se você não faz nem a tua parte, né? Então, essa questão de nós entendermos o que, igual você comentou, né, desse modelo de gestão, de cultura, né, externa dos Estados Unidos, igual você comentou, e aplicar no Brasil é algo muito positivo. E nós temos que entender também, igual a gente já havia comentado anteriormente, né, essa questão do acesso à informação hoje está tudo muito democratizado, muito fácil, basta você demonstrar interesse. Então é correr atrás de coisas que transformam a tua vida, né? Você transformando a tua vida, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, então você vai impactar positivamente o meio que você está, você não vai mudar ninguém, mas você vai influenciar as pessoas a mudarem, né? As pessoas que gostam de estar perto de você vão se moldar ali, e aí você vai elevando o teu nível de conhecimento. Então, desenvolver esse senso de criticidade, de ser crítico, mas não é crítico de fazer aquela crítica, mas de pensar de forma mais racional e menos emocional, a ponto de observar o que você, como ser humano, pode transformar em você e na tua família em primeiro lugar, né? Eu acho legal, né? Porque eu vejo muita gente indo eu costumo falar do efeito manada, né? Exato. Vai na onda para A ou para B, não interessa, mas não faz sentido, né? Vamos discutir, parar de discutir A ou B, mas vamos discutir ideias, vamos ver aquilo que faz sentido, não faz sentido. E quando se fala da vida, tem um livro que normalmente nas minhas aulas eu gosto muito de mencionar, que para mim foi um livro bastante importante, que é o livro do Clayton Christensen, que foi professor de Harvard e era uma referência nos Estados Unidos de inovação, acabou falecendo em janeiro de 2020, né? Ele teve um câncer, e quando ele descobriu que ele tinha câncer, ele escreveu um livro que não era sobre inovação, mas que foi um dos livros dele que me impactou bastante, é Cuidado como você vai medir a sua vida, né? Então, quando ele se viu, ele falou, pô, cuide como você vai medir a tua vida, e isso com a minha jornada também era um momento que eu justamente estava tendo que tomar algumas decisões importantes na minha vida, e realmente é isso, quando você tem claro o que você quer para a tua vida, quais são os valores, qual é o teu propósito, às vezes até as decisões mais difíceis ficam fáceis. Mais né? leves, né? Você tem esse propósito. Eu acho que é importante fazer essa reflexão, que cada um meça, né, e defina claramente o que é sucesso para você, como você vai medir a tua vida. Eu acho super, super importante isso. Legal. E voltando agora um pouquinho pro mercado indústria, hein? Essa questão, né, ligado ao SML, que você estava comentando, que é algo que vocês estão em constante inovação e tudo mais, né? E o que você está entendendo que está vindo muito forte aí junto com a indústria 4.0, o que está impactando no cliente final dentro do mercado automobilístico aí, os serviços, né, num geral e... Primeiro assim, né, para falar um pouquinho da indústria 4.0, durante aquele período que eu fiquei responsável por Lean globalmente em SML, né, eu tive a oportunidade de viajar e conhecer várias operações do grupo, e sempre que eu viajava eu aproveitava também para conhecer as operações do grupo, mas também para tentar fazer alguma visita a alguma empresa. E na época eu estava, aqui a gente é mais recente, mas lá na época estava bem forte a questão da indústria 4.0 e tal. E aí eu vi muita gente também, e como eu tinha um foco muito grande em Lean, né, nos avaliar os desperdícios, eu vi muita gente automatizando as perdas, né? Automatizando os desperdícios, com um foco muito grande em eu tenho que usar as tecnologias, eu tenho que automatizar meu processo, sem parar para pensar o porquê.
né? Primeira pergunta é, por quê? Faz sentido primeiro esse processo existir? Mais uma vez as perguntas certas. Existe maneira de otimizar esse processo antes de automatizar, senão você está automatizando a perda. Então, quando fala em indústria 4.0, primeira a coisa que eu costumo destacar e falar para mim, as tecnologias elas não devem ser o objetivo. Elas devem ser o meio. Para quê? Para que a gente resolva problemas. Preferencialmente problemas dos nossos clientes. Que tipo de problema, né, nós estamos tentando resolver e quando fizer sentido usar as tecnologias para resolver, seja qual for o problema da sua empresa, aí sim usar as tecnologias disponíveis. O que acontece é que hoje nós temos muito mais tecnologia, então é muito mais fácil e barato, né, do que era alguns anos atrás utilizarmos as tecnologias para resolver diferentes problemas. Nós estamos vivendo a era do poder do cliente, né? Então o cliente vai ter poder. Então a gente vai poder melhorar a produtividade dos nossos clientes, o nível de serviço, como você comentou, né? Mas tem uma coisa muito forte que a tecnologia vai nos permitir também, que é a customização, né? A gente vai ver muito, a gente sempre foi tratado, né, como todos iguais, basicamente, né? Lógico que tem alguma pequena possibilidade, mas em linhas gerais a gente tem o mesmo carro, tem algumas possibilidades de cores, né? Lógico que tem marcas, tá? Mas no geral não existe um nível muito grande de customização. Então acho que uma tendência forte com o avanço das tecnologias é um poder de customização muito grande e, lógico, melhorando nível de serviço, melhorando a produtividade dos clientes, mas isso tem que ter um porquê. E aí cada empresa tem que definir quais são os problemas dos clientes que a tecnologia pode ajudar a solucionar. Não sair implementando tecnologia. Sem saber o objetivo final do negócio. Porque entendi. Senão a gente acaba fazendo alguns investimentos que tem empresa que, dependendo do tamanho da empresa, muitas vezes não consegue ter o retorno com o investimento que fez em tecnologia. Então tem que ter muito claro, tem que ter business case, lógico. Falando de inovação, a gente fala muito de errar rápido e pequeno, né? Não que o objetivo da inovação seja errar, mas o erro faz parte do processo de inovação. Então você não vai sair investindo fazendo grandes inversões sem ter certeza que realmente é aquilo que você precisa. Então você testa, ajusta e aí vai expandindo rapidamente. Mas eu vejo que é difícil até de prever, né, o nível que a gente vai estar daqui 10 anos, né, com todas as tecnologias, né, se a gente falar de lei de Moore, só vai ficando cada vez mais barato e aumentando a capacidade. Então, eu acho que a gente sobreestima o que vai acontecer nos próximos 2 anos, mas subestima, né, Bill Gates já falou isso, né, subestima o que vai acontecer nos próximos 10 anos com o avanço e o avanço acelerado das tecnologias. Para mim, o céu é o limite, literalmente, falando de tecnologia. E é interessante isso que você comentou, né? Do errar pequeno e corrigir rápido, né? Agora, na última semana de 2021, eu tive a oportunidade de conhecer o processo de uma fábrica de papel e celulose no interior de Santa Catarina. E a Irani, não sei se você conhece a Irani, né? Referência no mercado aí. E, assim, uma visão... Foi uma sequência de fatos, né, que levou eles a isso, mas eles fizeram um re-IPO na Bolsa de Valores. Então eles já estavam lá e aí teve todo um trâmite de... Até saiu um estudo sobre eles na Empíricos, bem legal. Eles tinham um trâmite de venda, porque para o grupo já não estava mais interessante, e aí a venda acabou não sendo consolidada, e aí veio a oportunidade do re-IPO. E aí, por todo o histórico, uma empresa com bagagem, né, com conhecimento no mercado, sabe do que estava fazendo e tudo mais, conseguiram uma boa injeção de capital e aí entraram exatamente nisso que você falou, essa questão do investimento, né, investindo, mesmo a empresa grande, já sabendo do que está fazendo, dividiram grandes projetos em 7 etapas, né? Então, para quê? Para conseguir acompanhar de perto e minimizar esses erros e caso venham a acontecer esses erros, corrigir rápido. Né? O aprendizado vem do corrigir, né? Porque eu vejo muita empresa falando, vamos errar e tal. Só errar por si só não gera o aprendizado. O aprendizado vai vir de você parar, entender e aí ver, corrigir, aí sim já vem o aprendizado. E junto a isso que você comentou da tecnologia 4.0, da inovação, né? Cara, você entra naquilo lá... Os caras estão fazendo uma caldeira lá dentro de
de reaproveitamento de energia, que eles vão suprir 56% da necessidade da fábrica deles. Tem ideia do que é isso? Então, e aí vai chegar, tem mais alguns outros processos, algumas outras fases do projeto também, que eles pretendem até chegar a vender para a unidade consumidora, né? Então, e tudo isso através da tecnologia. E aí você para pensar o que tem, a história, né? Até eu fiz uma publicação lá no meu LinkedIn, a história que tem por uma simples embalagem de papel de pão, né? Todo o processo, desde do cavaco, do pinos lá, o processo de moagem, que eles inserem a soda cáustica, daí gera um licor, cara, um processo extremamente complexo. E quando você para pensar assim, meu Deus, aquilo ali que chega na minha mesa é isso daqui. E aí, quando você vê o poder da tecnologia de transformação, que entra uma tora de madeira e sai 650 metros de papel por minuto na linha final, é absurdo, né? E essa tecnologia vai estar cada vez mais disponível, cada vez mais barata, né? Então, por isso que eu falo muito, cara, é impossível prever o que vai acontecer daqui 10 anos, né? Mas eu acho que o importante é a gente usar essas tecnologias, né? Também a favor, né? Falando de uma empresa, obviamente, inovação baseada no cliente, né? Então, quais são os problemas, né? Mas também, acho que um tema que a gente acabou não abordando, mas fundamental, que todos devemos estar preocupados, é a questão da sustentabilidade, né? Porque outro ponto que eu costumo falar muito, não adianta ter um negócio sustentável em um mundo não sustentável. Então, se nós, como sociedade, não repensarmos desde a maneira que a gente consome, desde a maneira que a gente produz, nós provavelmente vamos ter muitas dificuldades, as próximas gerações, né? Muito mais. Existem até alguns cientistas falando que se a gente não fizer as transformações que a gente precisa fazer nos próximos 10 anos, e agora na verdade 9, porque isso era ano passado, talvez a gente passe daquele ponto do point of no return, ou seja, que a partir desse ponto, por mais que a gente faça, já não tem mais volta. Né? Então acho que é um ponto importante quando a gente fala de tecnologia também, aproveitar esse espaço aí para fazer essa provocação, que nós temos que também ter muito claramente como usar as tecnologias que estão disponíveis, não só para resolver os problemas dos nossos clientes, mas também o problema de sustentabilidade no mundo, que está cada vez mais sério, e se a gente não mudar drasticamente a maneira que a gente consome os nossos produtos, né, ter consciência no consumo, a maneira que a gente produz, que distribui e assim por diante, talvez a gente tenha sérios problemas e se não mudarmos drasticamente, pode ser que não tenha retorno lá na frente. E nós já estamos sendo cobrados por isso, né? Infelizmente, agora, nessa semana a gente teve o episódio no Capitólio, né? Agora, semana que vem, tem uma massa de ar quente vindo aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina, que a previsão é bater 45, 50 graus em Porto Alegre. Coisa que não acontece desde 1917, né? Então, é algo que, igual você comentou, vai chegar num ponto que a situação não vai ter mais volta, né? E você com uma filha de 5 anos, eu quero ter 3. Daqui um tempinho abre a fábrica, né? E se a gente não se atentar a isso agora, infelizmente vai ser tarde demais, né? Então, acho que é um ponto para a gente tá pensando constantemente e usar as tecnologias que vão estar cada vez mais disponíveis também nesse sentido. Legal. Vamos encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui. O que você deixa sempre? Essa pergunta tá clássica aqui. Essa é a corriqueira aqui de mensagem para aqueles que se desejam tornar ou que já estão líderes, né? O que você entende hoje como modelo de gestão eficiente? Como que você entende que um profissional deve se portar frente a uma posição de liderança no mercado atual? Eu acho que de alguma maneira a gente tocou isso anteriormente, né? Eu acho que é importante a gente entender, primeiro falando de liderança, que as competências que nós tínhamos no mundo linear, elas ainda são válidas, né? Então, desde honestidade, comunicação, delegação e assim por diante, né? As competências tradicionais que a gente fala, elas ainda são válidas, só que elas não são mais suficientes para esse mundo exponencial. Então, falando de liderança, nós temos que estar muito antenados às novas competências desse mundo exponencial, né? Então, a questão de estar conectado com as tecnologias que a gente estava falando aqui, a questão de trazer o cliente para o centro do nosso negócio, o líder conector que a gente também abordou de alguma maneira aqui,
entre tantas outras, né, perguntas transformadoras. Então, tem que mudar o estilo de liderança, aquela liderança top-down, né, onde o líder tinha todas as respostas, tem que passar a ser uma liderança que faz as perguntas corretas, né, e inverter essa pirâmide. Acho que você trouxe isso muito bem, né? Então, cada vez mais a liderança está lá para trabalhar para a sua equipe, né, para ajudar a sua equipe a avançar cada vez mais rápido, não ao contrário. E dentro desse contexto aí, eu acho que é importante também trazer um aspecto falando de não só para a liderança, e quando eu falo liderança, até porque essa é a outra tendência, né? Quando eu falo liderança, eu não falo em cargo, né? Porque outra tendência que a gente vai ter que ver nessas organizações é esse empoderamento das pessoas, principalmente aqueles que estão mais perto dos processos e dos clientes, para que eles possam tomar as decisões e estejam empoderados para a tomada de decisão. Mas é óbvio que nós estamos vivendo um mundo, né, onde nós nunca vimos uma velocidade tão grande das mudanças, olhando o passado. Mas se a gente olhar para o futuro, talvez a gente, daqui a uns 10 anos, fale, pô, a gente mudava muito lento lá em 2022, né? Porque as coisas só vão acelerar. E nesse aspecto, uma coisa fundamental, falando de gestão e liderança, mas para todo profissional, para mim a base de tudo, Lucas, é o equilíbrio emocional, né? Porque para dar conta, a gente está falando de equilibrar os diferentes pilares, para dar conta da pressão, da mudança, da velocidade da mudança, nós não fomos preparados para acompanhar essa velocidade da mudança. Então, eu acho que esse equilíbrio emocional é fundamental para se ter alta performance nesse mundo cada vez mais acelerado. Então, buscar diferentes maneiras de você buscar esse equilíbrio. Eu estou tentando aprender a meditar, né? Eu tenho minha rotina de manhã, me conecto só depois de fazer minhas orações, minha meditação, ir para minha academia, tomar meu café tranquilo com a minha esposa, depois que eu vou me conectar, vou começar a trabalhar e tal. Mas buscar desenvolver diferentes maneiras para a parte de equilíbrio emocional, acho que vai ser fundamental para se atingir alta performance nesse mundo cada vez mais acelerado. Para mim é a base de uma gestão, de uma liderança e de qualquer profissional, diria até hoje, para poder sobreviver nesse mundo maluco que a gente está vivendo, Lucas. Show, fico feliz que estou no caminho certo, então, aí. Porque meu dia não começa também sem a minha oração, sem a minha meditação, sem um exercício físico, pelo menos um alongamento que seja, porque igual a gente falou, né, tá tudo muito rápido, então em 3 segundos você pode acabar vendo algo que não quer aqui na tela do teu celular. E aí a gente sabe que o rendimento durante o dia já não é mais o mesmo, né? Eu acho que o segredo é você estar, né? Por exemplo, a gente está aqui, meu celular está no modo avião aqui, tá? Eu estou 100% corpo e alma aqui com vocês nesse momento. Então, você trabalhando essa parte emocional, você consegue estar mais presente, porque eu vejo muita gente as multitarefas, né? Você pergunta, cara, eu não sou multitarefa, faço uma coisa de cada vez. Obviamente que de vez em quando você tem que fazer, mas assim, no geral, principalmente quando você tem algo importante, né? Você tem que estar 100% focado. E esse equilíbrio emocional vai te ajudar a você estar 100% focado naquilo que você está fazendo. E aí outro segredo é você escolher as coisas corretas para você estar 100% focado, né? Porque eu vejo muita gente às vezes focando em coisas que não agregam valor para a sua vida. Mas acho que para finalizar é importante cada um assumir o protagonismo da sua vida, conectando com aquilo que a gente já falou, né? Cara, defina qual que é o seu propósito, né? Sei que esse tema propósito também ficou bastante vulgarizado, né? Mas sem romantismo, nada, mas defina o que você quer para a tua vida, né? Eu sempre gosto de deixar a dica de como é que eu defino isso? Fala, cara, faz o exercício você já ouviu falar, né? Eu li isso muitos anos atrás, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que ele falava assim, cara, faça o exercício do teu funeral. Imagina que você está chegando num funeral e aí você de repente chega lá e é você que está lá e você começa a escutar as pessoas, né? A tua esposa, teus familiares, os teus amigos. O que você gostaria que essas pessoas falassem de você no dia que você não estiver mais aqui, né? E aí é simples, defina, segure que o que você está vivendo hoje está de acordo com o que você quer. Qual é o teu legado, qual né? é o teu legado, como que é que você quer ser percebido, e assuma isso, tenha muito clara essa visão e assegure que o dia a dia, né? Porque eu sempre falo que o futuro a gente constrói hoje, né? Então é importante esse momento presente que nós estamos vivendo, e aí de novo o equilíbrio emocional vai ser fundamental nessa jornada. Show de bola, muito boa definição aí. Joa, mais uma vez, muito obrigado.
Então, se quiser deixar alguma sugestão, alguma pergunta para o nosso podcast, alguma indicação, já peguei 3 nomes aqui já, hein? Vamos atrás agora lá. Não, Lucas, eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu poderia dar Eu falo que falta tempo aqui, né? Falta tempo, mas se eu deixar talvez uma indicação, um livro que até a gente fez o Tom Hall de encerramento no ano passado, e eu acabei deixando esse livro, que foi um livro que também me impactou bastante, no ano passado, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome da autora, mas eu te passo depois, Lucas. Tá bom. Que é um livro que, mais do que falar da morte, fala uma nova perspectiva sobre a vida, né? E um dos capítulos do livro fala sobre os 5 maiores arrependimentos, né? Das pessoas na hora da morte, e tem muito a ver a não ter uma vida sem propósito, a gastar tempo com pessoas, com um trabalho que não fazem bem para elas. Então, eu acho que é importante fazer essa reflexão, tendo essa visão de futuro, sabendo que a gente está aqui por um tempo de passagem, né? E como que a gente vai usar esse tempo que nós estamos. Eu falo que se tem uma coisa, né, que Deus, eu acredito em Deus, né? Tem gente que não acredita e eu respeito também, mas se tem uma coisa que ninguém pode reclamar, Lucas, é que todos nós temos exatas 24 horas por dia, tá? Agora, como cada um usa essas horas... É o que diferencia no longo prazo. Show de bola. Joanilton, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por essa aula. Eu falo aqui que o meu propósito é estar sendo distribuir esse conhecimento para quem tem interesse, mas não adianta. O mais privilegiado disso tudo está sendo eu. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui. E a Motor e Mentor estará sempre de portas abertas para te receber. E vamos conversando aí que em breve vamos ver se trazemos novidades aí. Lucas, de novo, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns pela jornada. E eu sempre falo assim, né? Quando eu vejo pessoas como você, eu acredito um pouquinho mais forte ainda num futuro melhor para o nosso país e, consequentemente, para o mundo também, né? Então, eu que agradeço o convite, conte comigo para a gente aprontar algumas coisas diferentes para frente esse ano aí. Vamos conversar. E tamo junto, bora fazer desse Brasilzão aí um lugar um pouquinho melhor juntos. Um mundo melhor, né? Obrigadão, João. Bom, então vamos encerrando por aqui, depois dessa aula espetacular aqui com o Joanilton, VP da Volvo, SML da Volvo. Eu tô falando, cara, que eu ainda não tô acostumado muito com esse negócio de YouTube, Spotify, porque eu sempre lembro que eu tenho que pedir para as pessoas curtirem no final do episódio. Então, se você ainda não curtiu o nosso canal, nosso canal no Spotify, no YouTube, enfim, onde você esteja nos acompanhando, curte aí, compartilha com os amigos do teu trabalho, deixa o teu comentário aí para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Desejo a todos um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que seja um ano transformador na vida de todos vocês que nos acompanham, que tenho certeza que 2022 aqui para nós da Motor e Mentor vai ser um ano incrível e esperamos fazer parte dessa trajetória de vocês aí também. Um grande abraço e até breve. Valeu, Joá!